Bom dia, amada igreja. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Saúde aquele que nos acompanha pelas redes sociais também nessa manhã. Que o nosso Deus Todo-Poderoso venha abençoar cada um nesse dia abundantemente. Amém? Amém. Também faço um agradecimento nessa manhã e rendendo graças primeiramente ao nosso Deus, né? E agradecendo a pessoa do irmão Werneck e a família dele, por esse momento tão especial que ele nos proporcionou, estando presente como instrumento lá em Manaus, né, no coração do Amazonas. Deus falou muito comigo ontem, lembrado muito dele ontem. Eu sou como os bereanos, né? Eu fico lá só pesquisando. Aí estava lá pesquisando o trajeto de Brasília a Manaus, como é um trajeto árduo, né? Tão longe, né? E ele se dispôs de, durante toda a semana, ficar longe de sua família, dedicou tempo, finança, né? E outros recursos para estar ali representando a IPC de Formosa, e eu queria que a igreja refletisse sobre isso, a grandeza, né, desse momento que foi proporcionado por Deus lá nessa reunião do Supremo Concílio. A IPC teve presente ali, você vê como Deus move, né, usando como instrumento o nosso presbítero Werneck. Queria dizer que louvamos a Deus por sua vida, meu irmão, vocês são instrumentos e fazem toda a diferença aqui em nosso meio. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, hoje e sempre. Amém. Vamos fazer uma oração inicial, né, para iniciar o nosso culto, com o coração aberto, disposto a receber a palavra de Deus. Que seja um momento aqui maravilhoso para todos aqui nessa manhã. Santo é o teu nome, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que governa sobre o céu e sobre a terra. O nome de Jesus Cristo, Pai, o nome que está acima de todo nome, é o nome que estamos aqui nesta manhã para cultuar, adorar e bendizer que santo, 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 todo-poderoso Tu és, Senhor. Que a Tua presença reine, Pai, sobre essa igreja, sobre cada vida aqui presente, que nós possamos, Pai, ser sedentos de Ti, Senhor. Esse domingo, Pai, não é apenas um domingo, o primeiro dia da semana, mas é um momento, Pai, que nós saímos da nossa casa, movido pelo Teu Santo Espírito, e viemos aqui encontrar com o Senhor, porque cremos que o Senhor está presente aqui nessa manhã, e que o Senhor venha, Pai, agir de uma forma poderosa aqui, Pai, a cada momento. Que Teu Espírito Santo venha falar, Pai, aos corações que estão entristecidos, venha fortalecer aqueles que estão desanimados, e que nós possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Que o Teu poder, a Tua majestade reine sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido a equipe de louvor aqui à frente, e convido a igreja a se colocar de pé.
Eu convido a igreja a sentar-se e abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 48, do versículo 10 ao 14. Salmo, capítulo 48, do 10 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se, monte de Sião. Exultem as filhas de Judá, por causa dos seus juízos. Andem em volta de Sião e rodeiem na toda. Contem as suas torres, notem bem as suas muralhas. Observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Amém, glória a Deus. Agora temos um momento muito especial do nosso culto também, de entrarmos na presença de Deus e confessarmos nossos pecados ao Senhor. Deus é um Deus que conhece toda a terra, sonda os corações, e Ele nos conhece profundamente. Aí vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor, vamos confessar a Ele aquilo que tem nos causado angústia, tem trazido pecado à nossas vidas, que tem desagradado o Senhor. E logo após eu faço uma oração de gratidão pelo perdão. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, te rendemos graça nessa manhã. O Senhor, Deus de misericórdia, Pai, um Deus que compadece pelos teus filhos. Somos seres errantes, Pai, e vacilamos, mas a tua palavra conhece profundamente, Pai, nossas limitações e nos perdoa de todo pecado, de todo engano e nos purifica, Senhor. O nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, Senhor. O nome que nos aponta o pecado, Pai, a nossa condição. É o mesmo nome, Pai, que nos mostra o caminho da salvação. Que a tua palavra lá em Efésios diz, Pai, que aquele que crê que Jesus Cristo é o único Salvador e que não cabe ao homem, Pai, esse ponto, esse ato da salvação, esse já será remido pelo Senhor. Mas aquele que confia nas suas próprias obras, Senhor, esquece de Deus, já está condenado. E nós reconhecemos diante do Senhor que por nós mesmos não temos força, Pai. Que a salvação só vem de Ti, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Assim nós rendemos aos Teus pés e reconhecemos o Teu senhorio e a Tua majestade nessa manhã. Assim nós agradecemos, Pai, pelo Teu sacrifício vivo, agradável e perfeito naquela cruz, que nos trouxe vida, vida plena em abundância. Amém. Convido os irmãos mais uma vez a abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 71. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Salmo 71, do versículo 1 ao 6. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça, resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos dos ímpios, das garras dos homens injustos e cruel. Pois Tu é a minha esperança, Senhor Deus. A minha confiança desde a minha mocidade, em Ti eu tenho apoiado. Desde o meu nascimento, Tu me tiraste do ventre materno e a Ti se dirige constantemente o meu louvor. Glória a Deus. Convido a equipe de louvor novamente aqui à frente e convido a igreja a se colocar de pé.
Podem sentar, queridos. Meus queridos, mais uma vez, graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje é o culto do reencontro, é o culto do retorno. Nós que tínhamos viajado para um lugar mais distante, estamos aqui de volta para a glória de Deus. Isso é extraordinário. A oportunidade de nos ver novamente. Então, isso é algo extraordinário, meus irmãos. Então, que Deus esteja nos abençoando profundamente durante esse culto. Hoje com o tema da mensagem, como fortalecer sua mente. Então essa mensagem é para você que está abatido, que se sente triste, você que não tem vencido a batalha das frustrações e tantas coisas que nos afetam mentalmente. Essa mensagem é para você, você que nos escuta através da transmissão. Então o meu desejo e pedido é que você nos acompanhe até o fim. Abram comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do 1 ao 9. Mas antes de ler, nós temos um visitante querido, e nós não podemos, maestro, de deixar de cantar aquela canção animada, bem afinada, que ele vai querer voltar muitas vezes só para ouvir. Quando o irmão João Paulo está aqui, ele sempre tem alguém querido perto dele. Então, isso é extraordinário. Você já veio outra vez, não veio, meu irmão? A sua beleza não passa despercebida, meu irmão querido. E está conosco também a nossa querida irmã Rosana. Essa irmã querida tem frequentado nossos cultos da quarta-feira, ali no Jardim Triângulo. E hoje ela nos dá essa alegria de estar aqui presente com toda a igreja aqui do caminho. Então, vamos cantar com muita alegria, maestro? Demais, venha sempre, muito bom, meus irmãos. Então acompanhe comigo com um olhar sobre o texto. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
Meus irmãos, desde o dia do nosso nascimento, os nossos corpos estão em constante conflito com este mundo material em que vivemos. Lutamos contra as bactérias que tentam nos destruir, os vírus, o calor, o frio e tantas coisas que nos causam desconforto, enfermidades. O nosso corpo está nessa guerra, meus irmãos, a cada instante. Mas não apenas o corpo está sofrendo, mas a nossa mente, a nossa parte imaterial está em constante conflito. Nunca esqueçam, meus irmãos, que o diabo, o mundo e a carne está tentando dominar você. Neste lugar chamado mente há uma grande guerra, é um campo de batalha. O diabo, de certa forma, ele quer vencer a sua mente, o mundo quer vencer a sua mente. A carne está militando para vencer sua mente. E há uma verdadeira batalha em nossas mentes, meus irmãos. Não somos apenas matérias, nós somos também espirituais. E nessa área espiritual, nessa parte imaterial, há uma grande batalha. E nós sabemos muitas vezes como lidar com as batalhas que envolvem o mundo físico, mas temos dificuldade de entender essa batalha espiritual que alcança a nossa mente. Como podemos ter uma mente saudável, uma mente livre dessas ações? Então, nessa manhã eu quero falar sobre muros ou proteções que precisamos ter. Ele diz: e Deus guardará o vosso corpo e a vossa mente. Como sarar a nossa mente? É guardando, é protegendo. Talvez a psicologia ateísta chamaria isso de mecanismo de defesa, mas a palavra de Deus fala Deus guardando a nossa mente para que ela não seja vencida. Então, meus irmãos, é nessa linha que eu quero caminhar com você aqui nessa manhã tão especial. Então, eu quero dizer que as seduções, os desejos, as tentações, elas estão afetando a nossa mente. E a Bíblia diz ali em Provérbios 23, 7, porque assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Somos muito do que pensamos. Então, pensar na nossa mente é importante, porque a nossa mente estará definindo, de certa forma, aquilo que somos. A sua mente está definindo o que você é, o seu estado que você está vivendo agora, está relacionado em grande parte à nossa mente. Sabe, meus irmãos, a maneira que reagimos quando as pessoas nos tratam mal, quando as pessoas nos desprezam, pessoas que se amam tanto que não aceitam ser ofendidas, são pessoas que sofrem muito, meus irmãos. Muitas vezes o nosso sofrimento é inesperado, como a irmã está sofrendo do luto, ela perdeu o pai. E não é fácil, isso é uma questão que está sendo afetada mentalmente, a irmã Rosana. E como lidar com isso? Como criar um muro para que nos proteja disso, meus irmãos? De coisas inesperadas que nos afetam, um filho que fez alguma coisa que nos contrariou profundamente, ou quando perdemos um filho, como perdemos um pai, um ente querido, como lidar com essas questões e colocar muros bíblicos que venham nos proteger. Então, meus amados, ainda entendendo essa questão da batalha que está acontecendo em nossas mentes, Paulo, na sua carta aos Coríntios, na sua segunda, no capítulo 10, de 3 a 5, ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Os nossos pensamentos precisam estar cativos à obediência de Cristo. Eles não podem estar livres. Não podemos ter pensamentos livres, porque eles nos levarão à autodestruição. Você só pensará em derrota. Inclusive, nós não teríamos equilíbrio espiritual só de saber que um dia iríamos morrer. Qualquer doença que nos afetasse, se deixar nossa mente livre, ela nos levará a pensar que vamos morrer daquela enfermidade. Então, a nossa mente, ela estando livre, é capaz de nos destruir. Ela precisa estar cativa
a Cristo, a obediência à palavra de Deus. E quando Paulo diz alegrem-se, alegrem-se, então é esse muro da alegria que nós vamos tratar agora, meus irmãos, não é uma questão de condição, é uma questão de decisão. Nós temos 1000 motivos para estar triste nesse momento, mas há uma decisão que podemos tomar: eu não vou ficar triste, eu não preciso ficar triste, eu não preciso estar vivendo nessa tristeza. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. E então vemos nesse texto, meus irmãos, que atitudes amargas e egoístas geram ansiedade. Então tem 2 irmãs ali sofrendo, são irmãs queridas, abençoadas, que ajudam o apóstolo, que estão atuando na igreja, mas elas estão sofrendo pelo um espírito de discordância. Elas não conseguem concordar uma com a outra. E quando nós entramos em uma guerra mental de discordância, nós então agora abrimos a nossa mente para a tristeza, para a angústia. É como se você tirasse a proteção na sua mente e agora você é afetado por isso. Quando uma pessoa diz algo de você que desagradou, e se você aceitar isso, meus irmãos, se você aceitar isso, você vai ser afetado. A amargura tem que ceder lugar à alegria. A ansiedade e as tensões, elas aqui precisam receber a paz de Cristo. Então é isso que o apóstolo está dizendo. Então eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 passos que eu estou chamando aqui de muros para fortalecer a sua mente. Construir esses muros vai fazer toda a diferença, meus irmãos, na sua vida, de como você está vivendo. Cristo veio para dar vida e vida abundante. Não se acostume com a vida medíocre, ou apenas vegetar como um animal, ou como uma planta. Meus irmãos, há algo extraordinário para nós. Há algo de Deus extraordinário para nós. Uma vida abundante. Uma vida transformada, uma vida que enxerga as coisas por a ótica das Escrituras Sagradas, que não enxerga o mundo como o mundo enxerga, mas enxerga pelo prisma da palavra de Deus. Isso é extraordinário. Então, a primeira coisa, construa o muro da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez disse, alegrai-vos. E Paulo então ordena. Esta palavra significa seja feliz em todo o tempo. Seja feliz. A voz é ativa, então depende de você, ela é imperativa. Eu não posso mudar a sua mente, só você pode mudar a sua vida. A sua mente. A mente é um campo que eu não consigo entrar, só você pode. Então, é uma ação ativa, imperativa e é presente, no sentido que no grego a ação, o tempo presente, ele é contínuo. Sejam sempre alegres. E você estará construindo um muro importante para a sua felicidade. Então, como eu já disse, não é uma questão de condição. Paulo estava preso, ele estava sendo injustiçado, ele era um evangelista, um pregador do evangelho de Deus. Ele era um homem de Deus, fiel à palavra de Deus, agora sofria no seu próprio corpo toda a pressão de ser fiel a Deus, mas ele diz, sejam felizes. Ele ordena para a igreja é composta de pessoas felizes, de pessoas alegres. Não porque não há motivo de sobra para ser infeliz, mas porque tomaram a decisão. O diabo não tem poder sobre mim. O mundo não tem poder sobre mim. A minha carne não tem poder sobre mim. Porque há um muro que eu decidi construir ao redor da minha mente, que eu não permito ser uma pessoa infeliz. E ele diz isso porque sabe que Deus nunca muda. Deus sempre está conosco, estava com ele, e é um bom motivo para pensar, o Senhor sempre está comigo, o Senhor é a minha fortaleza. Mesmo que a estrada seja difícil, meus irmãos, lembre-se que Deus planejou o seu caminho. No Salmo 37, 23 diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Ele prometeu fazer todas as coisas cooperarem para o bem. Romanos 8, 28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que você está passando hoje é para cooperar para o propósito de Deus. Nós não sofremos à toa, meus irmãos. O sofrimento da igreja é um sofrimento proposital. Há um propósito de sermos pessoas melhores, pessoas mais gratas, mais agradecidas. E muitas vezes enfrentamos esse tipo de sofrimento, mas há uma promessa de Deus. O que está acontecendo com você é para o seu bem. Não é para a sua destruição, mas para o seu bem. Entender as coisas assim melhora muito. É uma barreira emocional extremamente importante para nós, meus irmãos, de tudo que passamos. Agora pense que nenhuma decisão que você poderia imaginar agora e que sua mente leva a você pensar é melhor do que a vontade de Deus para você hoje. De você estar aqui presente nesta igreja, ouvindo essa palavra. Nada, meus irmãos, às vezes quando o casamento não está bom, você pensa, se eu tivesse casado com outra pessoa, a minha vida seria melhor. E quando a questão financeira não está boa, e você se culpa e diz, se eu tivesse feito isso, a minha vida estaria melhor. Mas pense uma coisa, meus irmãos, nada que você pense, que essa mente frágil que há em mim e há em você, te leve a imaginar. Nada muda do que você é hoje. Somos o que podemos ser, somos aquilo que Deus nos concede ser pela sua graça. Nenhum plano seu é melhor do que os planos de Deus. Ele diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada que você planejou é um plano melhor do que o plano de Deus para a sua vida. Quando você pensa que teria um plano melhor para a sua vida do que o que você está vivendo hoje, é que você está achando que você teria um plano melhor do que o plano que Deus preparou para a sua vida. Se Deus te colocou hoje aqui na cidade de Formosa, nesta igreja humilde, mas essa igreja feliz, alegre-se por isso. Alegre-se por isso. E diga, Senhor, muito obrigado. Seja uma pessoa agradecida. Isso é muito importante, meus irmãos. Ele prometeu vitória permanente sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz em Hebreus, meus irmãos, em 1 Coríntios 15, 5 e 57, em Romanos 8, 37, quando diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando chega então em Romanos 8, 37, o apóstolo diz, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. Não pense que você é um derrotado. Se você está hoje aqui, você é um vencedor. Você venceu o seu desânimo, você venceu a sua preguiça, você venceu muitas outras questões que poderiam ser enumeradas. Se você está hoje aqui é porque você é um vencedor. E essa vitória não foi conquistada por você, foi conquistada por Cristo Jesus. É o Espírito Santo que está impelindo você a ouvir essa palavra. É o Espírito Santo que vai fazer compreendê-la. É Deus operando em nós para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele, meus irmãos, depois de falar da construção desse muro da alegria, ele fala do muro da paciência. E eu quero compartilhar com você. Construa o muro da paciência. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa moderação no grego significa generosidade demonstrada a todos que estão ao nosso derredor. Percebam como o apóstolo começa esse capítulo 4, e ele é muito generoso, a maneira que ele falar, carinhosa. Querido, se você quer construir um muro na sua mente, seja uma pessoa amável e carinhosa. Você vai estar protegendo a sua mente. Quando você é carinhoso, é afetuoso, quando você é uma pessoa que trata bem as pessoas, você não está protegendo, não está privilegiando simplesmente aquela pessoa, você está protegendo a si mesmo. Vai evitar que as pessoas sejam maldosas contra você. Eu sei que mesmo muitas vezes, sendo bondoso, vai ter alguém que te fere.
Mas isso você coloca lá na conta que Jesus colocou, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque também você entende as limitações do outro. Você entende que as pessoas são limitadas e mesmo você sendo uma pessoa agradável, as pessoas podem ser desagradáveis algumas vezes, porque são fraquezas. As pessoas são fracas. E quando você entende isso, você está protegendo sua mente. Não, ele falou isso, mas eu não ligo não. É falta de maturidade. Ainda precisa caminhar mais um pouco. E você sai feliz. Você não permite que lhe roube a sua alegria. Você não permite que tire esse bem precioso, que é um mandato do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você não permite que o diabo roube a sua alegria, que a carne também e que o mundo. Você está blindado, meus irmãos, com a graça de Deus. Então seja generoso. Dar lugar de direito também aos outros na sua vida. Não seja uma pessoa que não aceita ser contrariado, dê lugar ao outro também. Pense nas suas limitações. Pessoas que não aceitam ser contrariados, vai numa sala de aula, quando o professor começa a falar e aquilo começa a contrariar o seu desconhecimento, ele se chateia, se irrita e fica aborrecido. Pessoas que não aceitam ser contrariados passam horas e horas num chat da internet rebatendo a opinião do outro porque não aceita a derrota. Mas simplesmente você pode ouvir aquelas coisas e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Agora eu tenho acompanhado um presbítero que foi um defensor do Evangelho, mas ele agora entrou no campo político e entrou em uma linha muito difícil. Meus irmãos, e diz cada coisa terríveis. E conta seu testemunho, disse que um tempo era assim da igreja e defendia as causas que aconteciam, mas agora entendeu não sei o quê. E eu olho para aquilo e eu disse: Senhor, eu não me afeto com isso. Eu conheci esse homem diferente e ele pode se tornar de novo diferente. Isso é uma fase na vida dele. Isso só pode ser uma fase difícil na vida dele. Isso não é a vida dele toda. Paulo fala que estão escritos no livro da vida. Há um livro da vida que vai além da escrita dos livros que vão sendo escritos a cada dia na minha história. E às vezes tem páginas que são difíceis de compreender. Mas termine de ler o livro. Leia o livro por completo. Na sua graça, Deus vai escrever uma nova página. E essa nova página é colorida, ela é bonita. E quando eu cheguei lá em Caicó, eu fui de surpresa, os irmãos da igreja se reuniram, tinha lá umas 40, 50 pessoas, resolveram fazer um churrasco para mim. Eu disse: meus irmãos, na história da minha vida, essa página vai ser colorida, cheia de desenhos e meus emojis favoritos. O da estrelinha nos olhos. Eu tenho o meu emoji favorito, é aquela carinha com os olhos com estrelas. Porque eu não posso deixar de esquecer que o Senhor me chamou para ser feliz, para ser uma pessoa alegre, independente das circunstâncias, independente de tudo que eu já passei. Então seja uma pessoa amável e você estará blindando a sua mente para que ela seja protegida. Então isso é importante para nós, meus irmãos. Então o apóstolo, quando fala em Filipenses 2:4, na mesma carta: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu citei Filipenses 2, versículo 4, para os irmãos que estão projetando. Paulo está dizendo, meu irmão, que a realidade da nossa fé deve ser demonstrada em como lidamos com as outras pessoas. Eu não posso ser uma pessoa que acho que tudo é meu, que todas as verdades são minhas. Eu preciso, meus irmãos, aceitar as diferenças das pessoas e muitas vezes ignorar algumas coisas. Ignorar. Sabe, meus irmãos, quando alguém te fere sem motivo, ignore isso. Isso não é para você. Isso não é para você. Então ignore mesmo. Ignore, faça de conta que não ouviu. Faça de conta que ele falou isso, como diz Jesus, porque não sabe o que está fazendo. Mas não podemos absolver esse tipo de coisa, porque a nossa mente vai adoecer. Existem pessoas más, pessoas maldosas,
Sim, existem pessoas críticas, pessoas narcisistas, pessoas que tudo está no seu próprio interesse. Então, se ele está no local que está gostando, ele não sai de lá, ele está com a família, então ele está gostando. Agora, se tem alguma coisa que não gosta, vamos para casa. Quer dizer, ele prejudica toda a família porque ele não está gostando de algo, ele não quer nem saber se a família está gostando daquele ambiente. Você imagina, nós estamos aqui numa igreja, então tem um pai com uma esposa e vários filhos, e de repente eu estou dizendo isso, e ele se ofendeu, ele não gostou, e ele diz assim, vamos para casa. É um narcisista. Ele, na verdade, não tem, como ele não cumpre essa palavra, que não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se os outros estão gostando, eu fico. Sabe aquele filme que você foi em grupo, você está detestando? Quem foi que me falou? Pronto, uma prima minha foi assistir um filme, disse que só ela ria. E ela ficou até envergonhada, porque ninguém ria do filme, aqueles bichinhos que não falam, ficam fazendo só barulho. Esses bichos. E ela disse que eram aqueles bichinhos, aqueles negócios lá, e ela rindo e o pessoal nada. Mas todo mundo ficou até o fim, porque a irmã ficar rindo sozinha era sem graça. Muitas vezes temos que fazer, meus irmãos, ficar, permanecer, manter certas coisas, não porque nós gostamos, mas porque quem amamos está gostando demais. E você vai chegar a um ponto que até para assistir um filme você fica em crise. Esse ou aquele. Não, o que você escolher está bom. É certo que tem que ter um diálogo sempre. Isso é importante, a história do irmão do pão, que passou a vida toda comendo o miolo do pão e dando a casquinha para a esposa. E eles amavam isso. E quando ficaram já bem velhinhos, o esposo resolveu confessar. Minha filha, eu quero confessar uma coisa. Eu passei a vida toda lhe dando a casca, mas eu amo a casquinha do pão. E eu dava porque eu gosto de você. Eu disse, meu amor, porque não falou logo, eu detesto casca de pão. Se você tivesse me dito, eu comia só o miolo. É certo que precisa conversar na hora de querer agradar, porque às vezes no anseio de tanto querer agradar, você não conversando, não percebe que o outro, na verdade, queria o contrário. Mas a verdade é que tudo isso nos protege, tudo isso nos guarda e nos faz uma pessoa feliz. Então, meus irmãos, às vezes esses ataques pessoais que você tem como pessoal, na verdade não passa de ignorância da pessoa. Tem gente que, durante a sua educação, não aprendeu a ser uma pessoa agradável. É uma pessoa desagradável, às vezes tem um certo comportamento, é desagradável. E é preciso ter cuidado com isso, meus irmãos, porque na velhice, uma pessoa desagradável vai sofrer muito. Ninguém quer cuidar de um idoso desagradável. Sabe, e hoje principalmente, hoje para você conseguir cuidadores está muito difícil, meus irmãos. E quando começa o histórico do idoso se espalhar como uma cidade como Formosa, diz, eu já estive lá, mas você só vai passar uma semana. O outro já tem medo de ir. Então, meus irmãos, é bom que se espalhe como o bom perfume de Cristo. Que a sua bondade se espalhe nessa cidade como o perfume de Cristo. E ele vai se espalhando e todo mundo quer sentir. Então, eu sempre digo, a minha meta é ser um idoso amável, um idoso agradável. Essa é a minha meta na vida. Eu estou aprendendo ainda, mas eu espero alcançar. De ser um idoso bem agradável, fofinho. Eu acho que tem idoso fofinho, não tem? Tem idoso fofinho. Não, mas ela é adolescente, né? Ela é adolescente. Adolescente é outro nível, né? Inclusive foi criado agora o hino, vai para o hinário dos adolescentes. Minha irmã, eu fiquei muito feliz. E você precisa agora construir um outro muro, meus irmãos, depois de construir o muro da alegria. E você indo construindo esses muros, meus irmãos, você precisa construir o muro da oração. Está aí no versículo 5. A parte B do 5 até o 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições
pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui nós temos o estado que descreve a ansiedade. Pessoas ansiosas, a sua mente ela não para. O ansioso ele se apropria do futuro e muitas vezes de forma pessimista. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E é uma coisa terrível. A mente te leva a uma situação muito difícil. Então nós temos um passado que não é nosso, que já foi vivido, por isso se chama passado. Algumas vezes colocado na Bíblia, esqueça. Entenda, meus irmãos, a nossa vida hoje, o que vai mudar a sua vida não é o que você fez, é o que você vai fazer daqui para frente. Então, muitas vezes fazemos coisas ruins, meus irmãos, e até boas também. Mas o que vai mudar o seu casamento é o que você vai fazer de hoje para frente. O que você fez será tratado e irá para um lugar destinado por Deus chamado passado. Hoje aqui nós temos o dia chamado presente. Esse é o presente de Deus para mim e para você. E quem é grato pelo presente... Eu tinha um ditado no Nordeste, cavalo dado, não se olha os dentes, é assim? É cavalo mesmo? É cavalo. Às vezes eu mudo os bichos. Meus irmãos, mas porque olhamos tanto os dentes do nosso presente hoje, nós botamos tanto defeito no dia de hoje. Meus irmãos, você está com o maior presente da sua vida e não foi dado por qualquer um, não. Esse presente foi dado pelo próprio Deus. Ele nos deu o dia de hoje. Ele nos deu esse dia. Alegre-se nesse dia. Não comece a achar defeito nesse presente de Deus, porque ele é um presente e você não comprou, você não fez nada para tê-lo, o Senhor deu gratuitamente. Então olhe para isso com graça. Olhe isso e diga: eu quero tirar o maior proveito possível desse dia. Sabe, um dia desse eu me vi pensando, se o Senhor me desse mais um dia para eu viver com meu pai, o que eu faria com esse dia? Se ele dissesse: você só tem um dia para passar com ele. É por isso que devemos viver como se, irmãos, fosse o último dia. Por isso a escatologia de que Cristo pode voltar a qualquer momento muda o comportamento do crente. Ele vive como se só existisse hoje, porque amanhã, ou agora, ou a qualquer momento Cristo vai voltar. Mas estamos vivendo como se ele não voltasse nunca, e como se tivéssemos todos os dias que quiséssemos na nossa vida. E você então desperdiça grande parte desse presente, vivendo o dia de forma superficial, amando pouco a quem você ama, se doando pouco a quem merece tanto. É assim que vivemos esses dias. Mas o ansioso, o problema dele é se apropriar daquilo que ainda não é dele. É viver o amanhã quando ainda não lhe foi dado. É se preocupar com as coisas que ainda não aconteceram. E Cristo, a palavra de Deus, diz que eu não devo fazer isso. Não andeis ansioso. Viva o presente e deixa que as coisas aconteçam. Deixe que as coisas aconteçam. Eu lembro, eu aprendi disso do irmão querido que eu chamo. Eu tinha ido para... Eu e Kelly, nós estávamos em Brasília. O irmão resolveu construir um prédio. Era o dia de entregar aos moradores desse prédio, levar a gente lá para o Gama. E eu tinha que fazer uma oração. Meus irmãos, saímos de Brasília, pegamos um engarrafamento, os carros travaram de todo jeito. Eu disse: pronto, não vai ter mais oração. E o irmão que estava comigo disse assim: olha, eu vou lhe ensinar uma coisa de Araújo. Quando a coisa não dá para resolver, resolvido está. Eu disse: então está resolvido. E descansei da viagem. Cheguei lá, já estava na confraternização. Que coisa extraordinária. Deus não privou a sua graça, não acabou a comida. Então não acabou a comida. Então quando Deus não livra, não priva. Então tomei posse da bênção, meus irmãos. E ele foi me mostrar o apartamento. Quem comprava já ganhava uma geladeira, não sei o que lá. E eu transformei minha ansiedade e a minha dor da minha alma em um momento de satisfação e alegria. Eu não era necessário. Eu não era necessário. Aceite isso, meus irmãos, que muitas vezes nós não somos necessários. As coisas não acontecem por causa de mim. As coisas acontecem por causa de Deus. Ele é o Senhor do universo. É Ele que move todas as coisas. E elas acontecerão
comigo ou sem mim. Isso é extraordinário, isso é libertador, isso protege a minha mente. Então, seguindo um pouquinho, meu irmão, hoje eu voltei querendo pregar muito, mas deixa eu falar aqui só mais um pouquinho para os irmãos, porque é importante, isso é muito importante. Então, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, isso nós encontramos em Hebreus 4:15 e em 1 Pedro 5:7. Eu vou ler 1 Pedro 5:7, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ideia é lançar, é jogar. Você está preocupado com alguma coisa hoje? Lança isso. E é um negócio lançar, sabe? É pegar e jogar fora. Joga lá aos pés do Senhor. Ele tem cuidado de nós. O Senhor está próximo. Exercite as ferramentas de oração, petições, orações e súplica. Petição é um pedido genérico, as orações é específico, a súplica é detalhada. É quando você detalha o seu problema diante de Deus. Então, nas petições, nós pedimos coisas. As igrejas, ore pelo meu casamento. É muito genérico, né? Mas é um pedido. São petições, ore pelo meu casamento. Agora, quando você diz assim, faça oração pelo meu casamento, porque ele está passando um problema, aí você já especificou, é um problema no seu casamento. Agora, quando você detalha, você vai dizer, o meu marido tem sido insuportável. Ou a esposa não tem me dado sossego. Ela era uma mulher muito bonita, mas se tornou uma gota. Mas só uma gotinha, uma goteira. Ela insiste numa coisa 1000 vezes, eu não aguento mais, é insistente. Então, é isso. Então, essa é a diferença de petição, oração e súplica. Da súplica, você derrama o seu coração, você explica detalhadamente ao Senhor a sua dor. E muitas vezes com choro, porque afeta emocionalmente. Afinal, você está tocando em áreas difíceis da sua alma. Não é fácil tocar em áreas difíceis da alma. Muitas vezes o corpo reage com muitas lágrimas, meus irmãos, com muitas lágrimas. Mas muitas vezes o apóstolo está dizendo que é isso que devemos fazer quando você estiver com ansiedade. Para terminar, para não ficar, viu? Eu saltei um monte de coisa, viu, reverendo Vitor? Do versículo 8, construa o muro da pureza. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cristo não criou a nossa mente para ser lixeira, não, meus irmãos. Encher de lixo, de coisa que não presta. A nossa mente, ela foi criada por Deus para ser preenchida com coisas boas, agradáveis. Começando com a palavra de Deus, enchendo a nossa mente, como sofre o adolescente que está envolvido em tantas impurezas mentais e está poluindo a sua mente toda, meus irmãos. É preciso limpar a mente, meus irmãos. É a palavra de Deus como água, ele limpa a nossa mente. É preciso ler as Escrituras, de fato. Mas veja, meus irmãos, tudo que é honesto, que é honroso, que é justo, aquilo que é certo de ser feito, aquilo que é puro, santo, limpo, aquilo que é bonito, aquilo que dá boa reputação, aquilo que é cheio de virtude, então é uma excelência e louvor, aquilo que tende à adoração. Fazer coisas assim, pensar coisas assim, meus irmãos. Então, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consola. Então, ser uma mente que pensa nas coisas boas e não nas coisas más. Sabe, não temerei mal algum. Muitas vezes, qualquer coisa, o filho demora a chegar, você já pensa que foi sequestrado. Você, aparece uma doença, você já pensa que é uma coisa pior. E tudo isso, meus irmãos, é sinal que a sua mente não está sendo produtiva como deve ser na questão positiva de tudo que é puro, de tudo que é amável, de tudo que é agradável. A nossa mente deve pensar nessas coisas. E você, olha, quando vier um pensamento ruim, olha, repreende em nome do Senhor Jesus. Não é para você. Então, seja uma pessoa estável,
pensando nas coisas boas. Isso não é mente positiva, não é daquele livro lá. A mente positiva, meus irmãos, não leva você a lugar nenhum. Não leva você a lugar nenhum. Essa coisa, ame-se a si mesmo, ame mais a você, isso não leva a lugar nenhum. Ame ao próximo. Então, a irmã está passando dificuldade, sofrendo. Você precisa se amar mais, minha irmã, mas ela já se ama demais, é por isso que está sofrendo. Ela já está sofrendo porque se ama demais. E ela, por se amar demais, não aceita que seja desamada. Qualquer coisa que diz, ela não aceito. Eu quero ser amada, porque eu me amo. Na verdade, sim, a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós somos chamados não a amar a nós, amar a Deus e o próximo. Quando eu amo o próximo, a minha vida muda. A minha vida muda. O foco em nós mesmos é a nossa destruição. Então é preciso ter muito cuidado, meus irmãos. E eu quero terminar fazendo essa consideração daquelas causas, não de pessoas que nos afetam a nossa mente, mas de coisas como o caso da irmã Rosana, de uma perda de um ente querido que afeta a nossa mente. Como resolver isso? Ser agradecida pelos anos que você passou ao lado do seu pai. Sabe que tem órfãos que nem viram os seus pais. Pessoas que viveram com ele apenas 1 ano ou 2. Eu sei que não sei quantos anos você viveu com seu pai. 47 anos. Então agradeça a Deus pelos 47 anos. Diga, Senhor, muito obrigado porque eu tive a oportunidade de viver com meu pai 47 anos. E eu tenho motivo para me alegrar, sabe, meus irmãos? Então, poder ver as coisas de outra forma, com o coração agradecido, com ações de graças, o apóstolo diz, em súplicas e ações de graça, agradecer. Agradecer. Sabe, a mãe que passou 1 minuto com seu filho, e agradecer, porque tem umas que não passarão nem 1 minuto com seu filho. Então, isso é extraordinário. Isso é libertador, porque agora você começa a agradecer e não reclamar. Eu poderia ser uma pessoa amargurada na vida. Eu vejo todos os meus colegas do período do exército já estão cumprindo suas carreiras, já estão indo para a reserva, todos lá. E eu ficar, poxa, seria a minha vez agora. Eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque o Senhor me confiou ainda essa missão de estar ao lado de vocês e não desanimar por qualquer situação na vida. Eu devo focar em Senhor, muito obrigado porque preservou minha vida, muito obrigado porque me deu uma oportunidade de ser agora rebaixado a soldado de Cristo. E dizer, Senhor, muito obrigado, porque isso é extraordinário. Então, meus irmãos, que Deus proteja a sua mente, que Deus proteja você dessas dores que podem ser evitadas quando você construir muros, o muro da alegria, o muro da oração, os muros que aqui foram relacionados. E que Deus abençoe essa igreja querida, igreja, como diz Paulo, igreja que tem saudade. E Deus guarde o seu coração para todo sempre. Então, isso é para vocês. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, e Deus os abençoe e guarde para sempre. Porque tem pessoas que quando estão ausentes dá saudade, outros dá um alívio. Coisa boa. Agora nós vamos ao ofertório. Para adorar a Deus por aquilo que Ele tem nos sustentado e nos guardado. Agora deu para dar uma dor nesse... Está dando esse braço aí, não viu? Está ligado aqui. Pode deixar, tem uma aí, rapaz. Esses negócios são chiques.
Senhor Deus, Pai santo e eterno. Graças te damos, ó Deus, neste dia, ó Pai. A tua, Deus, seja toda honra e todo louvor, Senhor. Obrigada, Senhor, por este culto, ó Deus. Que possamos, ó Deus, aplicar, Pai, essa mensagem em nossas vidas, Pai. E repreender, Pai, qualquer ansiedade, Senhor, qualquer depressão, ó Pai. Abençoa, Senhor, a nossa mente, Senhor, para que possamos ter pensamentos apenas de gratidão e bons, Pai. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas aqui depositados, Senhor. Abençoa, Deus, os oficiais e aqueles tesoureiros, ó Deus, para que possa usá-los, ó Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor, com a tua determinação. Em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, povo de Deus em Formosa, e sobre todo o teu povo que encontram-se espalhados por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Amém.